Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma aula. E hoje vamos falar sobre o rico insensato, o perigo da autossuficiência. Evangelho de Lucas, capítulo 12, do verso 13 ao verso 21. Essa parábola, ela é muito interessante, muito interessante. Por quê? Porque Jesus está trazendo aqui um entendimento muito precioso. Então, nós temos aqui a parábola do rico insensato. Quando Jesus ele se recusa a ser o advogado da ganância. Escute isso. E como que hoje a gente precisa falar sobre isso? Essa parábola está nos mostrando isso. É quando Jesus ele recusa a ser o advogado da ganância. Porque a história começa quando alguém, em meio ao ensinamento espiritual profundo de Jesus, interrompe Jesus com um pedido, e um pedido materialista. Ele vai dizer: mestre, diga a meu irmão que reparta a herança comigo. Imagine você ter o privilégio de interromper Jesus e fazer uma pergunta, ou fazer um pedido. Então ele faz esse pedido. Esse pedido está mostrando e revelando uma alma obcecada por dinheiro, incapaz de enxergar a eternidade, mesmo estando diante da própria vida eterna que é Cristo. Que é Cristo. E aí Jesus não entra em discussão sobre herança. Jesus entra na condição do coração. E aí ele faz uma advertência que ela deveria ecoar em todos os tempos. Ele vai dizer: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Quando o Wayne Grudem ele trata sobre o pecado, ele vai dizer que a avareza ela é uma idolatria sofisticada. Por quê? Porque ela tenta substituir Deus pela segurança material. Por isso Jesus conta uma parábola que expõe o perigo mais sutil da alma moderna. E qual é a autossuficiência? Então, não é uma parábola sobre dinheiro, é sobre quem é o dono do coração. Entenda isso. A vida não consiste no acúmulo de bens. Então, o homem da parábola, ele começa bem. Ele começa bem sucedido, ele tem colheitas abundantes, ele tem prosperidade, ele tem expansão nas suas posses. Só que Jesus faz uma afirmação que desmascara o engano central da avareza. Ele diz assim: a vida não consiste no acúmulo de bens. Lucas 12, 15. Ou seja, bens não definem valor. Não define. Prosperidade não define identidade. Patrimônio não define segurança. Riqueza não define vida. MacArthur vai mostrar que o homem não é condenado por ele ser rico. Não, 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 não. Mas ele é condenado por acreditar que a vida se resume ao que ele possui. Então a Bíblia nunca condena a posse, ela condena a dependência dessa posse. Então a idolatria, ela não está no dinheiro, mas ela está no trono do coração, onde é colocado o dinheiro. Então, o rico insensato, ele acreditou no maior mito moderno. O que tenho é o que eu sou. Não é isso que nós estamos percebendo pelas redes sociais, quando as pessoas querem mostrar? Essa é uma mentira. Porque Jesus vai destruir essa mentira. Jesus vai mostrar que a avareza, ela engana a alma. Porque o texto diz assim: ele pensava consigo mesmo, Lucas 12, 17. Então, aquele rico insensato, ele pensava consigo mesmo. Então, a avareza sempre vai começar uma conversa interna. Ela sempre vai ter justificativas secretas. Ela sempre vai ter construções mentais onde o eu, ele é o centro e Deus é um detalhe. Você vai observar na parábola quantas vezes ele fala de si mesmo. Ele fala: meus frutos, meus celeiros, meus bens, minha alma. Então, o diálogo desse homem é um monólogo narcisista. Deus não aparece.
Não, não, não. O próximo não aparece. O reino não aparece. A eternidade não aparece. Porque a avareza, ela cria um universo onde só há espaço para uma pessoa, para eu mesmo. Então, Aine Gruden, ele destaca que o pecado sempre distorce a nossa percepção. Então, o avarento, ele acredita que está sendo prudente, quando, na verdade, está sendo escravo. A avareza, ela promete segurança, mas ela entrega ansiedade. Ela promete controle, mas ela entrega prisão. Então, o insensato, ele vai planejar o futuro. E não é erro em planejar o futuro. O problema é que o insensato planeja o futuro sem Deus. Porque o rico diz, direi à minha alma, tem muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e aproveita. É o planejamento perfeito. Eu produzi, agora eu vou descansar e vou usufruir do que eu produzi. Só que exceto por um detalhe. Deus não estava nos planos dele. Então ele fala de anos sem saber que ele tinha minutos. Ele fala de segurança sem saber que está diante da eternidade. Ele fala de descanso sem saber que a morte o aguardava. Gente, isso é muito importante. O problema não é planejar. O problema é planejar sem Deus. A ilusão de ter o controle absoluto. O Aine Gruden vai afirmar que na doutrina da providência, planejar sem considerar Deus é agir como se ele não governasse a vida. Então, o rico insensato, ele planeja o futuro material, mas ele ignora o futuro eterno. E todo futuro sem Deus é tragédia anunciada. Então, a morte, ela vai revelar a fragilidade da riqueza. É então que a voz divina interrompe os planos do homem e vai dizer, louco, esta noite te pedirei a tua alma. Então, o que parecia seguro mostra-se frágil. O que parecia garantido mostra-se ilusório. O que parecia permanente revela-se temporário. Então, louco aqui significa alguém moralmente insensato, incapaz de refletir sobre realidade externa. Então, a morte, ela é o maior nivelador do mundo. Ela não respeita fortuna, ela não respeita nome, ela não negocia prazos, ela não aceita suborno, ela não reconhece títulos. Então, quando eu tenho um valor falso das coisas temporais, né? Quando eu coloco nisso, eu posso perder o valor daquilo que é eterno e é espiritual. Então, o homem que acumulou para si, agora ele descobriu, tarde demais, que ele não levou nada. Ele não levou nada. Então, sua alma está pobre justamente onde deveria estar rica. Nós temos que pensar. Às vezes as pessoas, elas falam assim, pastor, as pessoas estão falando do Senhor, se preocupa. Eu falei, irmão, não estou preocupado. Eu falei com ele, porque quando chegar a minha hora e eu morrer, daqui a pouco, ninguém está lembrando mais de mim. Então, se chegar a minha hora, alguém vai ocupar o meu lugar na minha casa. Porque a vida tem que continuar. A vida tem que continuar. E a gente, às vezes, se apega como esse homem, achando, nossa, eu tenho tanto tempo. Que garantia? Eu só tenho hoje, só tenho agora. Nem hoje, porque não há certeza se vamos chegar ao final do dia. Só temos o agora. Nós somos pó e voltaremos para o pó. E nós não podemos esquecer isso. Então, a verdadeira segurança, né, é ser rico para com Deus. É ser rico para com Deus. Aí Jesus conclui, assim acontece com quem acumula para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Quando a pessoa é rico para consigo mesmo, ela vive para si, ela acumula para si, ela confia em si, ela investe em si, ela adora o próprio eu. Agora, ser rico com Deus significa viver para o reino de Deus, confiar na providência, enxergar a eternidade, repartir com alegria, colocar o coração no céu. Então, o problema do rico insensato não era a prosperidade, mas era sim a pobreza espiritual. Então, riqueza para com Deus, ela é construída com fé.
ela é construída com generosidade, ela é construída com obediência, ela é construída com devoção. Não é pelos celeiros da terra, mas é pelos tesouros eternos. Então, ser rico para com Deus é possuir o único bem que a morte não pode tocar. E aí a verdadeira loucura é tentar viver uma vida sem Deus. Isso é loucura, loucura. Então, a parábola do rico insensato nos confronta com uma escolha: acumular para si ou ser rico para com Deus? Viver para o agora ou viver para a eternidade? Confiar nas posses ou confiar no rei? Planejar sem Deus ou planejar com Deus? Eu vou colecionar coisas que ficam, ou eu vou investir em coisas que nos seguem para a eternidade? E a pergunta para encerrar essa aula é simples e urgente, para mim e para você. Você está construindo celeiros na terra ou você está construindo tesouros nos céus? Então, sua segurança está no que você possui. Ou a sua segurança está em quem possui a sua alma? A sua segurança está nos seus bens, no seu dinheiro, ou a sua segurança está em Deus? Então, a vida não é aquilo que acumulamos. A vida é aquele a quem pertencemos. Então, a verdadeira riqueza é ser rico para com Deus. E eu oro e desejo do fundo do meu coração que eu e você possamos ser ricos para com Deus. Talvez não vamos alcançar o que tantos estão alcançando na internet de riqueza, mas nós estamos tendo um tesouro. E esse tesouro está sendo guardado. E onde ele está sendo guardado, a ferrugem, a traça não consome, o ladrão não rouba. E no final, é isso que vai valer a pena. Eu quero aqui abençoar a sua vida. Está sendo tão bom falar das parábolas. Amanhã nós vamos falar sobre a figueira estéril, o momento que Deus busca fruto. Então eu quero aqui te abençoar no nome de Jesus e amanhã, se Deus permitir, nós nos encontraremos para mais uma aula.